Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e vamos começar mais um React, mais uma coletiva do professor Abel Ferreira, mais uma vitória magrinha, 1-0, mas começo de temporada é isso mesmo. Temos que ter paciência. Aliás, temos que ter paciência sempre, né? Mas nem todo mundo tem. Ser torcedor, né? Mas, enfim, a gente tem que ficar satisfeito com esse início de temporada, com os resultados conseguidos e com o plano de gestão de energia sendo executado e bem executado. O que a gente tem que lamentar, é claro, são as lesões, mais uma, né? Agora a gente está ainda aguardando informações sobre a lesão do Vitor Roque. A gente já perdeu o Andréas Pereira no jogo contra o Santos. O Jefté teve uma lesão leve ali no jogo contra a Portuguesa, ficou no banco ontem, mas não entrou. O Abel teve que lançar a mão do Arthur. Aliás, imagino que ele vai comentar também a atuação do Arthur, dos outros meninos também que jogaram. O Luiz Pacheco está jogando uma bola redondaça, né? Um moleque de 17 anos. 17 anos. E é por isso que não está na copinha, né? É bola para profissional mesmo. Vamos ver o que o professor Abel falou, então. Fala, Abel. Boa noite, Gustavo Soler da TMC. Mais um jogo, mais uma vitória e mais uma vez preocupação, né, com um jogador que deixa o gramado sentindo problemas físicos, né? Agora o Vitor Roque, já dá para saber o que é com camisa 9. Uma segunda pergunta, diferentemente dos dois jogos, hoje o Mirassol ele tentou propor mais o jogo, tentou encurralar mais a equipe do Palmeiras. Foi, por enquanto, o desafio mais difícil que você teve nesse início de Campeonato Paulista? Não, porque todos são difíceis e mais do que o nosso adversário somos nós, a capacidade que nós temos, porque eu não jogo, eu não passo, eu não cruzo. Sempre a mesma coisa. Eu apenas peço, mas depois quem faz acontecer são os jogadores, não há como. Os nossos jogadores têm que entender que jogamos no Palmeiras, temos que nos expor, que temos que correr riscos, temos que passar e nos mostrar para o jogo, em momento nenhum nos esconder, independentemente das críticas, seja de quem for. E é isso que nós estamos a procurar fazer, a fazer um jogo que a mim, enquanto treinador, me dá gosto ver e assistir. E também para os nossos torcedores, eu acho que tem muito a ver com isso, é agradecer também aos nossos jogadores, agradecer aos nossos torcedores também. Jogar juntos, quando jogamos juntos, somos sempre mais fortes. E é isso que vamos continuar a fazer. O mesmo, mas melhor. Ou seja, esse é o nosso desafio. Continuar a fazer o mesmo que fazíamos e que fazemos, mas melhor. Com essa audácia, como te disse, e essa coragem de nos desafiarmos, de fazer um jogo que nos continua a valorizar a todos. E é isso que nós temos feito, independentemente do nosso adversário. Às vezes os adversários têm mais qualidade técnica, como é a questão do Mirassol, outras equipas que não são de Série A. Isso, o Paulistão de longe é o melhor campeonato do Brasil, porque a quantidade de equipas que tem da Série A, nenhum campeonato tem tantas equipas da Série A como aqui no Paulista. Mesmo as equipas que não são de Série A começam-se a preparar muito cedo, portanto, fisicamente estão fortes e super motivadas, mas é isto, é continuar o nosso caminho, perceber que não vamos ganhar sempre, mas a atitude tem que lá estar e é isso que nós vamos procurar fazer. O Vitor Roque, não te sei dizer ao certo o que ele tem, mas todos nós sabemos, como eu te disse, e não é preciso ser nenhum mago da fisiologia, o condicionamento, qualquer um de nós, se não faz ginásio ou se não se prepara e está parado um mês, né? A seguir se vai para o ginásio e o PT lhe manda fazer 30 flexões ou 40 flexões ou manda correr meia hora, não vai conseguir. E aqui, não vou dizer que é isso, mas é quase, como te disse, temos 4 dias para preparar uma pré-época e se posso fazer um pedido é se pudéssemos ter mais uma substituição, logicamente que adorava, não é? Muitas vezes nós temos, quando há problemas e choques de cabeça, se pudéssemos, se o Paulista
a nossa organização quiser fazer alguma coisa que nos possa ajudar a todos, é poder ter mais uma substituição para fazer durante os jogos. Boa sugestão, até porque a Federação Paulista de Futebol é cheia de novidades, né? De querer implementar novidades. Então, parada técnica obrigatória, ou seja, ela dá uma quebrada no ritmo do jogo. É um horror isso, é péssimo. Né? Quando precisa, né? 30 graus, calor, precisa tomar uma água, beleza. Tava 22 graus chovendo, sabe? Tranquilaço para jogar bola. Para que parar o jogo, né? Parou o jogo no primeiro tempo, parou o jogo no segundo tempo. Agora, essa mudança ela faz sentido, né? Já que vocês vão obrigar a gente a fazer uma pré-temporada de 4 dias, deixa a gente trocar mais 1, mais 2, para ter mais gestão de energia, né? Para conseguir rodar mais o elenco, distribuir melhor a minutagem entre o elenco. Seria bom. Tá aí a sugestão. Pergunta do Soler, né? Que foi o melhor. Pergunta para ver se tira uma resposta polêmica do Abel, né? Abel disse que Mirassol é melhor que o Santos. O Abel não caiu e tocou o barco. Tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Na última entrevista coletiva, a gente perguntou sobre a saída do Everton e se seria uma prioridade buscar um goleiro, e você disse que não, que está confortável com essa posição. Eu não disse nada. Disse que não era uma prioridade, né? Aliás, eu nem disse nada quando falaram, eu não disse nada. Desculpa. Dando andamento na pergunta, a gente tem informação de uma negociação em andamento pelo Facundo Torres. Eu queria te perguntar se é a prioridade do Palmeiras, caso essa saída se concretize, buscar outro jogador da posição, também comentar essa situação. Olha, ele ainda não saiu, mas... Ainda? A cobrança é muito grande. A mim pedem-me títulos, não é? Pedem-me para lutar por títulos. Não me pedem para apostar na base, não é? 35% ou 45% que nós temos é da base. E vocês não veem nenhuma equipa que luta por título a fazer o que o Palmeiras faz. Não veem nenhuma, não é? O ano passado, quem é que lutou pelo título? Palmeiras, lutou Flamengo, lutou o Cruzeiro. Vocês viram alguma a fazer isto? A dar oportunidade aos jogadores da base? Pois não. Portanto, é assim, saíram... Não sei se vai sair ou não, se sair. Já te disse, eu não sou o dono do clube, não sou eu que mando no clube. Saíram 3, Micael, Aníbal, Everton, e sairia seu quarto. E entrou o Marlon. Gosto de desafios, mas cada um na sua função. Eu sou treinador, exigem-me resultados, competimos contra equipas com muito bem apetrechadas, com jogadores super experientes e com títulos nas costas, que dá outra tarimba, e nós temos que, não é? Vocês viram, perdemos contra o Flamengo, uma equipa que investe se calhar 40% do dobro do Palmeiras, e vocês viram que ninguém ficou contente, nem o treinador, nem a diretoria, nem os jogadores, nem a torcida. Portanto, temos que continuar a trabalhar para estarmos sempre competitivos, como sempre fomos, e lutar pelo título. É isso que nós vamos fazer. 40% a menos, ou o Flamengo tem 40% a mais, o que não é a mesma coisa, né? Matemática. O Flamengo tem 40% a mais de orçamento que o Palmeiras para investir em jogador. Como que o Palmeiras faz para competir? Tem que diminuir a diferença dentro do campo e tem que diminuir a diferença vender de jogador. Tem que chegar perto desse orçamento. Então, o Palmeiras tem que vender jogador. E para isso existe a base, e para isso existe a tal da estratégia de investir em jogador com potencial. Deu muito certo com o Richard Rios. Se a gente procurar aí, tem outros jogadores aí que deu certo, né? O Palmeiras pagou X e vendeu por 2X, 3X. Só que para isso o cara tem que jogar, e ele tem que jogar bem. Então o Palmeiras tem que conseguir fazer vir jogador bom e ainda vender melhor. Quando ele joga bem, o jogador
promissor vem e joga bem, é fácil vender melhor. Só que nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre vai acertar. Então, se o Palmeiras faz 5, 6 contratações nesse modelo, vai errar 2. Normal. Não dá para acertar em todas. E o Facundito é uma delas, né? Não deu certo. Não deu certo. Mikael é outro. Mikael, sinceramente, hein? O scout que indicou o Mikael, vamos combinar. Mas o Facundito chegou promissor. Não está dando certo, não deu certo. E outros chegaram sem ninguém dar nada e, né, viraram um foguete. O Richard Rios hoje é uma sensação no Benfica. Então, futebol é isso. A gente tem essas dificuldades, a gente tem que saber lidar com elas. A gente está brigando com um clube que tem receitas muito maiores por conta de um contexto histórico, de ter uma torcida imensa, de ter uma rede de comunicação favorável, aquela coisa toda que a gente já sabe. E temos que lutar com isso, cara. Não tem jeito. Abel, tudo bem? Ainda em cima dessa questão da base, né, que você comentou, hoje o Pacheco titular e o Arthur também, né? O Arthur até outro dia estava disputando a Copa São Paulo. Estreou com a camisa do Palmeiras profissional e já como titular. Gostaria de saber, tem muito torcedor do Palmeiras que não conhece a fundo esses dois jogadores. O que te chamou a atenção nesses dois atletas? Você tem utilizado muito a base, mas hoje especificamente esses dois foram titulares e eles foram aplaudidos pelos torcedores quando foram substituídos. É isso. Mas se não ganhar títulos, eles vão ser aplaudidos. Olha, essa é a nossa função. Eu gostava-te a dizer, por exemplo, tu olhas para o Arthur, ele não cruza, ele passa. Isto há características, às vezes, quando nós olhamos o trabalho do treinador, o treinador, o grande protagonista, o grande mérito é dos jogadores. O treinador tem que criar um espírito de grupo, tem que criar um compromisso com o trabalho, tem que criar uma mentalidade competitiva, mas depois, quem passa, quem cruza, quem decide, são os jogadores, não é o treinador. Agora, logicamente que a mim, como treinador, ver um Arthur que não cruza, ele passa, fez 7 ou 8 cruzamentos, não fez 7 ou 8 cruzamentos, fez 7 ou 8 passes para a área. E isso ajuda-nos também para que a competitividade dentro do plantel seja boa, não só dos mais velhos, mas também dos mais novos. Ver um Luís Pacheco que se mostra para o jogo, né? Que tem coragem, que não se esconde do jogo, também é bom, mas há aqui sempre um mas, não é? Eu não vejo nenhum treinador, não é? A fazer isto que eu estou aqui a fazer, não vejo nenhum. Mas depois, quando nós não ganhamos, por isso é que eu estava a dizer ao teu colega no início, nós não ganhamos títulos, mas há coisas que nós ganhamos. Valorizamos os jogadores, ganhamos muito dinheiro com vendas que fazemos, valorizamos e damos credibilidade ao Palmeiras, quer internamente, quer externamente, e, como te disse, mas o que nós todos mais queremos aqui, são títulos. E temos uma responsabilidade, se quiseres, financeira em relação àquilo que é os nossos compromissos, mas ninguém quer saber disso. É que as pessoas querem, se não pagar a casa, não quero saber, eu quero ir de férias. Toda a gente quer títulos e, portanto, temos que continuar neste caminho, ser uma equipa consistente, ser uma equipa que tem que ser competitiva e que jogue sempre a ganhar, mas com processos, com continuidade e com responsabilidade financeira. É isso que nós vamos continuar a fazer, porque foi o que fizemos nos últimos 5 anos. O Palmeiras já fez antes, mas nomeadamente nos últimos 5 anos temos sido uma equipa extremamente competitiva e chegamos para vencer, ganhamos umas, outras não, e quando não ganhamos de uma maneira, ganhamos de outra. Mais uma vez ele está dando uma explicação macro aí de todo o sistema que o Palmeiras vem funcionando ultimamente. Ele foi muito cuidadoso para falar, não, o Palmeiras sempre foi grande, mas sempre fez isso, sempre foi vencedor, mas nesses últimos anos a gente está fazendo assim, e tem que tomar cuidado mesmo. Abel, aqui embaixo, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Eu queria te ouvir sobre o setor defensivo, terceiro jogo seguido no Campeonato Paulista e o terceiro jogo na baliza 0. É uma comemoração de muito grupo, né? Quando você termina um jogo sem sofrer gol. E nessa fase inicial de campeonato, problemas físicos, problemas de dificuldade de entrosamento, ainda é um início de ano. E parece que o setor defensivo tem sido determinante para as vitórias, 3-1-0 e agora mais um jogo sem sofrer gol. Eu queria te ouvir sobre esse setor específico. Olha, mas o que me deixa contente é a forma como nós trocamos os jogadores. Já jogou o Piquerez, já jogou o GFT, jogou o Arthur, jogou o Fux, jogou o Benedetti, jogou o Gomes, jogou o Murilo, jogou o Giai.
é dar oportunidades a todos os jogadores de jogarem. Eu, quando falo com todos a mesma coisa, quando explico aos jogadores a mesma coisa, quando dou as coordenadas aos jogadores a mesma, e dá-me gosto quando vejo a equipa a tentar fazer cada vez melhor. E pronto, pena tenho não ter todos os jogadores disponíveis, temos vários jogadores lesionados, mas é isto, é continuar neste trabalho. A concorrência, quando um Palmeiras joga contra a Portuguesa, o que é que eu posso dizer? Nós temos que ser superiores, temos que ganhar. O futuro, quando começar o Brasileirão, quando começar a Libertadores, os nossos adversários são de outra dimensão, têm outra. Agora, quando jogarmos contra o São Paulo, jogarmos contra o Mirassol, que é uma equipa que tem uma forma de jogar muito, muito peculiar, que gosta muito de tirar a bola ao adversário, mas ao mesmo tempo também se expõe muito. Mas a mais tudo é isso, que me dá gosto, sim, 1-0, mas hoje podíamos ter feito 2 ou 3, tivemos 4 oportunidades flagrantes para fazer, uma jogada belíssima em que o Vitor Roque, com um bocadinho de mais calma, e vai ter, conforme a idade vai crescendo, conforme vai tendo mais idade, conforme vai se sentindo melhor fisicamente, ali com um bocadinho de mais calma podíamos ter aberto aí o marcador, uma jogada de jogo interior perfeita, com paredes frontais, com terceiro homem. É isto, é continuar neste caminho, saber que ainda há muito pela frente, saber que não ganhamos absolutamente nada e que temos que continuar a fazer o mesmo, mas cada vez melhor. Abel, mais uma vez ele repete o lema, né? Fazer o mesmo, mas melhor. Foi o lema de outra temporada aí, mas a gente vê que saiu da cabeça dele. E ele tenta tirar o foco da pergunta, que foi a defesa, para falar do geral, né? Mas também jogamos bem, podia ter sido mais. Foi 1-0, mas podia ter sido mais. Verdade, podia mesmo. Por outro lado, a defesa, aliás, não só a defesa, né? O jogo aéreo ontem ficou muito abaixo, embora o gol da vitória tenha saído num gol de cabeça, numa jogada aérea. Mas foi a exceção. Na regra, o Palmeiras perdeu praticamente todas as jogadas aéreas, tanto ofensivas quanto defensivas. E o Palmeiras tem jogadores altos. O Palmeiras tem, além da dupla de zaga, que jogou ontem, Benedetti e Gustavo Gomes e Fux, depois entrou o Benedetti, que é quase 2 metros de altura, ainda tinha o Marlon Freitas, que tem 1,80 e pouco, o Flaco Lopes, que entrou depois, que é alto pra caramba também, o Luiz Pacheco tem mais de 1,80, o Piquerez tem lá seu 1,80 também. O que mais? Tudo jogador grandão. Não é para ficar perdendo tanta jogada pelo alto assim, não. Não me parece correto. Pode ser falta de tempo. Aliás, ontem eu notei no aquecimento os caras fazendo treino de jogada aérea. No aquecimento pré-jogo. Eu nunca tinha visto isso. Uma coisa diferente no aquecimento pré-jogo. Então, são acertos que precisam ser feitos. E que bom que essas coisas estão acontecendo na pré-temporada, para ligar o alerta. Opa, precisamos melhorar isso aqui que está realmente deixando a desejar. Ontem deu certo. Ontem ganhamos na exceção, mas a bola aérea ofensiva pode fazer falta em outros jogos e a defensiva a gente pode acabar tomando gol. Não tomamos gol ainda, mas se seguir do jeito que foi ontem, fatalmente tomaremos. Boa noite. Eu gostaria de voltar no tema do orçamento, porque você tocou nesse assunto antes da partida e agora, de novo, você voltou a falar sobre orçamento de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E aí, no levantamento que eu fiz no ano passado, o Flamengo gastou 457 milhões em contratações contra 700 milhões do Palmeiras. Eu queria entender um pouco quando você fala do orçamento, porque o Palmeiras gastou mais no ano passado, mas talvez houve algum erro de planejamento em alguns jogadores. Se a gente for ver Michael, que já saiu, o Facundo Torres, que agora pode sair até com um valor menor do que o Palmeiras comprou. Queria entender um pouco sobre esse orçamento. Ainda bem que ele fez uma pergunta. Eu quero entender, porque é uma pergunta de quem claramente não entende nada de gestão de orçamento, de finanças, nada, não entende nada. Tá? E não tem obrigação mesmo.
ninguém é obrigado a ser especialista em tudo. Então, que bom que foi uma pergunta. Quando o Palmeiras gasta 700 milhões num ano, que foi o que aconteceu no ano passado, tem que colocar no contexto. E no ano anterior, e no anterior, e no anterior. Então, o Palmeiras tem um modelo de ciclos. Tem anos que contrata mais, tem anos que contrata menos. Claro que existem as oportunidades de mercado que tornam essa equação um pouco mais complexa, mas vamos fazer um comparativo aqui bem grosseiro com o orçamento doméstico. Vamos supor que você é um cara que gosta de ir no supermercado toda semana. Então, você vai toda semana, você gasta lá R$300 no supermercado para abastecer sua casa. Todo sábado você vai lá, gasta 300. Aí tem outro cara que ele gosta de ir 2 vezes por semana. Então, ele vai no começo do mês, gasta lá R$600 e no dia 15 ele vai lá e gasta mais R$600. E tem aquele cara que gosta de ir uma vez só por mês no supermercado e não gosta de ficar indo toda hora. Então ele vai lá e gasta R$1.200, R$1.500 numa vez, numa ida só. A diferença é a quantidade de vezes que se vai ao mercado. Se você vai mais vezes, você gasta menos a cada vez que você vai. Faz sentido? Então, foi isso que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. O Palmeiras tinha ido muito pouco ao mercado nos anos anteriores. E aí, alguns jogadores chegaram ao fim de ciclo, o Palmeiras teve que se desfazer desses jogadores, e aí sim fez uma batelada um pouco maior. E foi o quê? 14, 15 jogadores foram trocados entre mercado e base no ano passado. Foi isso. E também vamos entender que desses 700 pau, quantos foram para Vitor Roque, Paulinho e Andreas Pereira, que são contratações indiscutíveis. A gente pode até discutir o Paulinho por conta da condição física, mas em termos de qualidade é indiscutível. Então, tá aí. Por que é 700 milhões num ano? Agora, vê quanto o Flamengo gastou nos últimos 5 anos e quanto o Palmeiras gastou nos últimos 5 anos. Essa é a conta que tem que ser feita. Com relação a Facundo, vai ser vendido por menos do que... Vai acontecer exatamente pelo que a gente já comentou na resposta passada. Não vai acertar todas, principalmente se continuar nesse modelo de aposta em jogador promissor para valorizar, porque tem que jogar, performar para valorizar, e às vezes não performa, às vezes não encaixa, às vezes não dá certo. Claro que quanto melhor for o cara do scout, a turma do scout, menos erro vai acontecer, mas vai continuar acontecendo. Pega os outros. Quantos jogadores errados o Cruzeiro, o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians contrataram nos últimos? Também erraram um monte e vai continuar errando. Então, é normal, faz parte do processo. Mas tudo isso é o que eu acho. Quero ver o que o Abel vai falar. Querias entender, mas eu não sou a pessoa que te vai explicar isso, porque o orçamento não é só nas compras e nas vendas. Eu posso comprar um jogador, pode-me custar 20 milhões de euros ou 30 e pagá-lo em 5 anos, não é? Portanto, fluxo de caixa. Não é assim que ele se calcula, não é? Fluxo de caixa, também tem isso, tem os pagamentos parcelados, bem lembrado pelo Abel. Compras uma casa, tu não pagas os 10 milhões ou 3 milhões de reais ou 1,5 milhão de reais. Não pagas na hora, tu espaças. Portanto, por isso, quando essas narrativas são criadas, eu entendo-as perfeitamente, mas o orçamento é aquilo que acontece no final de cada ano, no balanço. Aí é que nós temos que comparar. Quando comparas, não é, mas eu ouvi, gastou. As coisas não é assim que funcionam. Sim, mas as coisas não são assim que funcionam, sabes? O Palmeiras não gastou 700 milhões. O Palmeiras espaçou, não gastou. Palmeiras, há jogadores que comprou o Vitor Roque. Palmeiras que pagou para 4, 5 anos. É assim que funciona. É uma despesa que temos, mas não entra no orçamento desse ano. É uma despesa que o Palmeiras tem que a vai pagar. É assim que as contas se fazem. Não é? Mas por quanto tempo? Custou, não sei por quanto tempo.
mas eu entendo perfeitamente as narrativas, mas os orçamentos não são assim que se calculam, e não são os orçamentos que jogam. Palmeiras é muito bom a fazer naquilo que faz, é ter uma equipa competitiva que jogue sempre a ganhar, com processos bem definidos, com continuidade e com responsabilidade financeira. Abel, boa noite. Guilherme Giuliari, da Web. Eu acho até que essa ponderação com relação aos parcelamentos, ela também é importante, né, para justificar a saúde financeira. Mas na cabeça do torcedor e na cabeça do nosso amigo repórter, o que conta são os negócios fechados no ano, né? Não importa como vai pagar. Então, neste ano, o Palmeiras fechou 700 milhões em negócios e o Flamengo 400. Aí entra aquele raciocínio que eu falei. Mas tudo bem, mas e quantas vezes isso aconteceu nos anos anteriores? Né? Quantas vezes o Palmeiras foi ao mercado para investir? O Flamengo está indo toda hora, o Palmeiras vai menos vezes. Quando vai, gasta mais. Simples assim, né? Isso do ponto de vista desse raciocínio de negócios fechados no ano X. Quanto foi gasto? Gasto não necessariamente que saiu do bolso. O Abel tentou explicar do ponto de vista do fluxo de caixa. Mas fechamos o negócio agora, mas não vamos pagar tudo agora, calma, né? O torcedor nem está preocupado com isso, se vai dar para pagar ou se não vai dar para pagar. Quer saber quanto gastou, quanto se comprometeu financeiramente. São pontos de vista diferentes, mas os dois têm explicação. Os dois têm uma razão de por que não se pode comparar um valor fechado de um ano entre um e outro para falar, o Palmeiras gastou muito mais e teve um resultado pior. É uma bobagem, né? Bom. Rádio Verdão, eu queria falar sobre uma competição saudável na posição de segundo volante hoje entre o Larson, recém-chegado da base, e o Marlon, recém-chegado do Botafogo. Queria que você pudesse explicar um pouco sobre a competição dos dois e qual hoje larga na frente para disputar essa posição e sair em vantagem para começar jogando nos jogos do Palmeiras daqui em diante. É uma pergunta muito difícil de responder, mas na minha cabeça as coisas são muito claras. Aqui empolga-se muito rápido, não é? Aqui tanto se empolga como é 8 e 80, nunca há o 40. Ou és muito bom ou és muito fraco. Ou agora já tenho o Marlão, ou tenho o Luís, ou tenho o Larson e agora vai disputar gelo. Gelo. São jogadores que para já só ouvem palmas, não é? Só estão a ouvir palmas, mas eu não me esqueço o que é que aconteceu com o John. É que às vezes nós não temos tempo nem paciência, não é porque o treinador não tenha tempo nem paciência, é porque às vezes vai um jogo mal e nós ajudamos, vai outro jogo mal, depois vem uma crítica, outra crítica, ou vocês não se lembram como ele saiu no último Paulistão a chorar. O Palmeiras não mostrou. Portanto, calma, são jogadores com muito potencial e ele tem que ser mostrado de forma consistente. Como te disse, nós temos objetivos muito bem definidos. A mim pedem-me títulos. E é isso que nós vamos procurar, é pôr a equipa competitiva como sempre fazemos. Como te disse, competitiva para ganhar, obriga-nos a ganhar no passado, vão-nos obrigar a ganhar no presente e vão-nos obrigar a ganhar no futuro. Com processo, com continuidade e com responsabilidade financeira. Está bem? Abel, boa noite. É difícil, né? Quem está na frente, o Larson, o Marlon Freitas, ele tem que administrar a cabeça dos meninos, ele tem que, obviamente, dosar a parte física de todo mundo. E se ele dá uma resposta, ele está praticamente... se ele fala, é o Marlon Freitas, ele já está jogando os meninos para baixo. Ele tem que manter os meninos motivados. E vice-versa. Imagina se ele fala, não, o Larson é o titular, Marlon Freitas, que custou não sei quanto, é banco. Pô, né? Entendeu? Então, é uma pergunta difícil, que ele tem que tergiversar, ele tem que sair pela tangente, que foi o que ele fez, mas ele explica, fala assim, nunca se esqueçam, tá todo mundo empolgado com o Larson, todo mundo empolgado com o Luiz Pacheco, mas nunca se esqueçam que são meninos e que a cabeça deles ainda está muito frágil. E aí deu o exemplo do John, que jogava bem, mas oscilava no Palmeiras e que hoje
é unanimidade nacional jogando pelo Bragantino, está aí em vias de ser negociado com a Europa. Tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. É a quarta vitória seguida do Palmeiras aqui em Barueri, a terceira, são 3 em clássicos, mais uma sobre o Mirassol, como equipe de Série A. Você já deu declarações falando para não te cobrarem por títulos enquanto o Palmeiras não jogasse no Allianz Parque. Aqui em Barueri já está virando um pouco mais casa do Palmeiras, o Palmeiras já se sente mais confortável por aqui e já pode cobrar o Palmeiras por títulos jogando em Barueri? Eu nunca prometi títulos, nem vou prometer. Tu nunca viste o treinador do Palmeiras a prometer títulos. Ouviste sempre o treinador do Palmeiras dizer que somos uma equipa competitiva que vai jogar sempre para ganhar. Nem na primeira entrevista prometi títulos, nem hoje prometo títulos. Eu não prometo nada. Eu faço o melhor que sei com os recursos que tenho. E felizmente nestes anos, o que era para ser um título por ano que me pediram, foram 10. Se calhar se eu tivesse dividido as 2 Libertadores, fosse uma num ano, outra noutra, se fosse dividido o Paulistão, né? Se calhar ninguém me estava a dizer aquilo que dizem. Portanto, há muita coisa bem feita. Como te disse... O Abel precisa parar de se importar com essas cobranças. Entra ano e sai ano, essa barulheira de internet, e ele continua dando importância para isso. Alguém precisa chegar nele e falar: Abel, para de ver rede social, cara. Tá te fazendo mal isso. Há um caminho de consistência, há uma equipa extremamente competitiva. Mesmo o quase é preciso chegar, mas é preciso chegar. E nós temos sido muito consistentes naquilo que tem a ver com a nossa forma de jogar, como nós chegamos, como nós lutamos, mesmo com toda a reformulação, mesmo com a entrada de jovens, mesmo com a saída de jogadores importantíssimos, né? Importantíssimos ao longo do ano, mesmo com lesões, saiu o Rios, saiu o Estevão, e nós contratamos 17, ou saíram 17 jogadores, contratamos 11 e continuamos neste caminho e não vamos sair daqui. E eu também não te vou prometer o que eu não posso prometer. O que te posso prometer é isto, é ter uma equipa competitiva que lute sempre para ganhar. E vou voltar a repetir, com processos, com continuidade e com responsabilidade financeira. Cada um dentro do clube a fazer aquilo que tem que fazer da sua responsabilidade. Agora, não te posso mentir, último jogo em casa. Noutro estádio qualquer no Brasil, dificilmente ao que choveu, nós íamos conseguir jogar. Noutro estádio no Brasil, de grama natural, o que choveu era impossível nós jogarmos. E é verdade aqui, tens um gramado top, onde os jogadores jogam, onde a bola não salta, não pincha, não tem buracos. Isso é para ter 70%, 80% dos gramados ruins, no meu caso, que seja relevados naturais com esta qualidade para nós fazermos aquilo que vocês viram hoje aqui, para poder passar a bola sem ela saltar, para não ter buracos, para ter uma relva, que não haja grama pintada, né? E portanto é isto que nós vamos continuar a fazer e sempre acreditando naquilo que é o processo, o nosso trabalho e a nossa continuidade para estarmos sempre a competir para ganhar, que é isso que nos obriga. O Abel não se conforma com aquele gramado pintado, acho que foi no Castelão, né? Não me engano, foi no Castelão que pintaram o gramado, ele desconforma. E o gramado do Canindé estava horroroso, né? Pesado. A gente sabe que janeiro chove. E o gramado da Arena Barueri, perfeito. Nenhuma poça. E choveu pra caramba também. Antes do jogo contra o Santos, choveu pra caramba também. Tapete. A bola pingava. A bola não batia na poça e ficava. Passava, a bola ela rolava. Claro que rola um pouco mais lisa, fica bem mais rápido o jogo, mais escorregadio. Mas aí é chuva, né? Aí não tem o que fazer. E a questão de Barueri, o problema, eu não sei exatamente qual é o problema para os jogadores, para a comissão técnica, de se sentir em casa e de não se sentir em casa. Para nós, torcedores, nunca vai ser nossa casa. Jamais vai ser nossa casa. Barueri é um horror. Nada contra a cidade. Toda a cidade deve ser respeitada. Toda a comunidade deve ser respeitada. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o acesso ao estádio é ruim. O estádio não tem estrutura suficiente para receber a torcida do Palmeiras.
o entorno é muito complicado, o trânsito é ruim, só para fazer jogo do meio de semana à noite, então piora a situação. A gente ficou sem narrador no meio da semana, porque o nosso narrador não conseguiu chegar a tempo. Então são problemas de Barueri, e que se for para tirar o jogo de São Paulo, tirar do Allianz Parque, por qualquer que seja a razão, não necessariamente o jogo precisa ser em Barueri. Por que tem que ser sempre em Barueri? Bom, nós sabemos por quê, né? E isso não me parece certo. Eu acho que existem outras alternativas, desde que tenha o gramado bom, desde que tenha um gramado top, como diz o Abel, outros locais em que o Palmeiras pode lançar a mão de mandar seus jogos. Até para agradar a torcida de outros centros, né? De ver o Palmeiras jogando, por exemplo. Vai para Araraquara. Tem torcedor do Palmeiras para caramba naquela região. Araraquara, Ribeirão. Por que não? Né? Ou vai para o norte do Paraná, aquela região lá de Maringá, Londrina. Né? Ou vamos fazer um negócio mais ousado. Vamos para outro estado longe. Vamos para o norte, para o nordeste, centro-oeste. Faz um jogo por ali. A torcida que está por ali merece. Né? Claro, vamos ver o gramado. Primeiro de tudo, gramado é top. Beleza. Aí a gente vê o resto. Eu acho que são alternativas interessantes, muito melhores do que mandar mais um jogo em Barueri, onde o estacionamento é caríssimo. O estacionamento saltou de R$50 para 150. Informação, tá? De 50 para 150, desde que mudou o controle da operação. Vocês sabem para quem. Tá? Então é isso. Abel, boa noite. Pedro Augusto, Rádio Dimensão Esportiva. Nesses primeiros 3 jogos do Palmeiras, o Palmeiras marcou 3 gols, mas finalizou muitas vezes. O Palmeiras totalizou 42 finalizações nesses primeiros 3 jogos. Como que o Palmeiras pode melhorar a questão da eficácia? A gente entende que é início de temporada, é compreensível, mas a questão da eficácia foi pauta no ano passado, principalmente falando dos títulos. Como que o Palmeiras pode melhorar nesse quesito no decorrer da temporada, para que isso não seja um ponto fatal para a perda de títulos ou para vencer títulos no ano de 2026? Você acha mesmo que os jogadores fazem de propósito para falhar, não é? Ou então é o treinador que diz, olha, falha essa bola. Roque, não faças essa aí, domingo, não faças. É continuar a trabalhar, não há como. Claro que eu quero e os jogadores também querem muito fazer. Como te disse, às vezes o que me preocupa é quando a equipa não cria. Essa é a tática da responsabilidade do treinador. Eu já disse isso muitas vezes, mas não sei se o meu português é suficientemente claro. O tático é do treinador, a execução técnica e as decisões são dos jogadores. Se eu vou dominar, se eu vou cruzar, se eu vou fazer uma tabela, isso é o jogador, e o jogador será sempre o maior protagonista. Há 2 coisas que me deixam contentes, 3 jogos, uma boa consistência defensiva, não sofrermos golos, isso é fundamental. E como tu disseste bem, dessas 40 e tal finalizações que disseste, apenas 4 podiam ter sido golos, e às vezes nós não finalizamos porque os adversários também bloqueiam as bolas, não é? Mas naquilo que tem a ver com os expectativos golos, que isso é que interessa, nós hoje fomos claramente superiores e merecemos, mas vamos olhar para todos os momentos do jogo. A finalização nós sabemos que é importantíssima, e nós sabemos que para ganhar jogos temos que fazer golos, pelo menos mais um do que o nosso adversário. Esse é o nosso foco. Temos mais uma vez uma dupla de ataque ou 2 centroavantes, mais o Bruno que pode fazer, e o Luigi, se não é das mais jovens, pelo menos para aquelas que lutam pelo título, somos das mais jovens seguramente. E nós fazemos um bocadinho o que faz o Red Bull Bragantino, só com outra exigência para lutar por títulos. É ter jovens, ter uma equipa com presente, como eu já disse várias vezes, uma equipa com presente, uma equipa com futuro também, e que luta pelos mais altos objetivos aqui no Brasil. Não há como, cada competição que o Palmeiras entre é obrigado a lutar para ganhar. Está bem?
Essa última resposta foi meio recheada de patadas, né? Ele começa falando, você acha que os caras erram de propósito? Não, mas a pergunta foi legítima. O que fazer para melhorar a eficácia? Respostinha meio atravessada do Abel, desnecessária. Ainda depois ele ainda fala, será que meu português não é claro? Está demonstrando um pouco de impaciência, né? O Abel, já na terceira coletiva do ano. Na primeira ele estava todo bem-humorado, agora já está de mau humor de novo. Por que o problema da eficácia? Porque o Palmeiras cria gols, tem o XG alto, ele falou, o que me importa é a expectativa de gols. Por que o XG do Palmeiras é bom, alto, e o número de gols não corresponde? Ansiedade, cabeça. Para mim é isso. E isso tem a ver com essa cobrança exagerada que vem em cima dos jogadores, que não conseguem lidar, porque são jovens. O Palmeiras é um time jovem. E aí vem essa parte final da resposta do Abel. O Palmeiras é um time jovem, não é um time cascudo. Então, a contratação do Marlon Freitas, por exemplo, vem no sentido de dar uma equilibrada nesse perfil. Eu já cansei de falar também, deixa eu agora dar uma de Abel aqui, falar, eu não aguento mais falar, sempre a mesma coisa, sobre as cobranças exageradas que existem em cima do Palmeiras. Mas se não quer ter cobrança, vai jogar no Bragantino. Então, todos os times aí tá cheio de cobrança. E qual o resultado que esses times estão tendo? Só tem um time que está ganhando. Ano passado só um time ganhou. Tá bom, o Corinthians ganhou também. E o time que ganhou as duas competições mais importantes, Brasileiro e Libertadores, é o time que tem o mega orçamento, que pode contratar jogador cascudo, que não precisa ter que ficar equilibrando o elenco com a base. O resto tá todo mundo cheio de cobrança. Torcedor do Cruzeiro, torcedor do Galo, torcedor do Atlético, do Cruzeiro, dos grandes aqui de São Paulo, tudo cobrando, os caras não aguentam. Então, eu acho que se os torcedores entendessem essa dinâmica e se comportassem de forma um pouco mais positiva, os times renderiam melhor. Você quer ensinar como a torcer? Eu não quero ensinar nada, eu estou falando que eu acho que se fosse assim seria melhor. Agora, quer continuar fazendo o que quiser, aí façam. Os times têm que se preparar para receber essas cobranças. E isso é outra coisa que eu também venho falando já há muito tempo. O Palmeiras tem que educar os jogadores para saberem lidar com redes sociais, com cobranças exageradas, com gente maluca e com gente que é mal intencionada, infiltrada, que se faz passar por palmeirense, não é? E a gente sabe que tem um monte disso. Então, tudo isso faz parte do pacote do futebol moderno e reflete na tal da eficácia, né? Agora, também tem outra coisa. Quando o time está voando, quando o time está, né, funcionando tudo certinho, a gente teve uma fase excepcional entre setembro e outubro do ano passado, a rede social não era problema. Então também tem isso, né? Agora a gente sabe que não é possível você manter uma fase daquela iluminada por tanto tempo. A gente sabe que isso acontece no futebol. Então, todo esse caldeirão está sendo traduzido nessa falta de eficácia desse começo de temporada. Mesmo assim, foram 3 vitórias, estamos com 100% de aproveitamento. E assim vamos encerrando mais esse React. Esperamos que o Abel volte a ser mais didático e bem-humorado, como foi nas anteriores. Hoje, nessa ele não foi. Nessa ele estava bem mal-humorado, bem de saco cheio. E ganhamos o jogo, hein? Imagina se tivesse perdido. Muito bem. Começamos a semana. Amanhã tem Verdades ao Vivo. Amanhã, segunda-feira, tem Verdades ao Vivo às 20 horas aqui no nosso canal. E terça-feira, Novo Horizontino e Palmeiras, direto do Jorjão, lá em Novo Horizonte. Faremos, eu e Anderson, a transmissão, obviamente, dos estúdios do Verdazo.
Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Um grande abraço e saudações alviverdes.